Olá, galerinha da mediação! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. E eu sou a professora Dani Maia e estou aqui com o nosso intérprete Sâmio. E hoje, galerinha, a gente está já caminhando aí para a finalização dessa unidade, né? Da unidade 2 de Sociologia, nossa última unidade. E vocês estão numa etapa muito importante, né? Que é a finalização do ensino médio. E vocês vão aí para outras etapas da vida, né? Cada um com as suas escolhas, com os seus caminhos diferentes, tá? Então, mas eu digo para vocês que se vocês escolherem um caminho ali da universidade, for fazer uma faculdade, vocês vão rever a sociologia, tá? Porque a sociologia, ela é uma ciência que está em todos os cursos da universidade, vocês vão encontrar ela lá, ou no primeiro período ou no segundo período. Ela vai estar lá em todos, ou para alegria ou para tristeza de vocês, né? Então, vocês, por isso que é importante, né? Quanto mais a gente se apropriar do conhecimento, mais esse conhecimento fica mais ali fácil de lidar com ele, né? Para a nossa vida, para o nosso meio e para outras questões, tá certo? Então, vamos ao quadro conhecer aí os conteúdos da aula de hoje, aula 12.1, e a gente vai falar sobre cultura segundo a antropologia. Esse é o nome da nossa aula, né? Vamos falar sobre cultura e ideologia, a ideologia e o grupo social, a ideologia no cotidiano, dominação e controle. Nós temos como habilidades entender como os meios de transmissão cultural foram desenvolvidos e suas influências nas relações sociais. Temos duas habilidades. A outra é desenvolver a atitude investigativa, né, a fim de perceber nas informações virtuais as ideologias, né? E a gente vamos tentar fazer essa atividade interativa com vocês, quando vocês forem ver a nossa aula no canal, que é para vocês darem exemplos de cultura da região de vocês, né? Vocês vão aí dizer, né, citar alguns exemplos sobre a cultura da região de vocês aí, tentar fazer uma interaçãozinha ali no nosso canal, né? Vamos ver como é que vocês vão participar aí dessa aula. Depois eu vou lá dar uma olhadinha para ver se vocês fizeram essa atividade interativa, tá certo? E também vocês podem pedir para os professores presenciais de vocês estarem mandando para nós, né, no chat Zap, não tem problema, a gente está disponível, né? Então, vocês podem mandar exemplos aí da cultura da região de vocês, tirar foto. É bem interessante para nós também conhecer, para a gente poder interagir. Muito bem. Então, a gente vai fazer um recorte, né? Nós vamos tentar fazer um recorte, aluno, da cultura na visão da antropologia. As ciências sociais, como um todo, todas elas trabalham a questão cultural, todas. Tanto a sociologia, tanto a ciência política, tem alguma coisa ali que traz, de diferentes perspectivas, diferentes visões, o estudo da cultura, né? Mas a antropologia, né, significa homem e logia, estudo, ou seja, estudo do homem, ela se apropriou muito mais, né? Os estudiosos da antropologia, os antropólogos, eles se apropriaram muito mais, eles fizeram muito mais estudos, né? Que fizeram com que eles acabassem sendo definidos por os estudiosos, né, do homem, pelos estudiosos da cultura. Então, não quer dizer que é algo só da antropologia, mas quer dizer que eles estudaram muito isso, né? A antropologia estuda muito a cultura e todos os seus aspectos, tudo que permeia a cultura. Todo esse estudo do homem, que vai de religião, vai de tudo. Hoje a gente vai falar sobre ideologia, por exemplo.
para vocês terem ideia do quanto que a cultura, inclusive, ela tem, o tanto que ela tem de ideológico, né? Então, é importante dizer que o estudo da cultura, ele não é só da antropologia, ele é das ciências sociais como um todo. Mas de tantos antropólogos estudarem isso se tornou um estudo efetivo para eles, né? Se apropriaram muito disso e acabou que a gente olha para a antropologia e diz, só eles podem estudar. Não, não só eles. Mas eles fizeram muito isso e se apropriaram. Tá certo? Vamos ao quadro para a gente conhecer a visão de alguns antropólogos, né? E o que eles dizem sobre a cultura. Porque a gente nós vamos hoje conhecer as diferentes perspectivas, as diferentes visões de cultura, para vocês verem quanto que o assunto é amplo, né? Muito amplo. E eu trago primeiro para vocês, que é o Taylor, Edward Burnett Taylor, né? Que ele diz que a cultura é um conjunto complexo que envolve conhecimentos, que envolve crenças, que envolve a arte, que envolve a moral e que envolve o direito. Lembra da aula anterior, quando eu falei para vocês que, inclusive, como que o indivíduo se comporta dentro da sociedade, isso também vai ser regido e vão ser feitas leis, né, legislações, normas dentro da sociedade por causa ou de um comportamento difícil ali, um comportamento peculiar, ou de um comportamento bom ali, entre aspas, né, que o indivíduo possa ter. Então, a cultura, ela define, inclusive, as normas, as legislações que podem ter em determinados países, porque existem legislações que no nosso país, existem no nosso país, mas que não existem em outros países do Oriente Médio, dos Estados Unidos. Então, a cultura, gente, ela, para o Taylor, né, e isso faz muito sentido, trata-se de uma definição ampla, expressando a totalidade da vida humana. Então, para o Taylor, a cultura, ela é esse conjunto complexo, né, de conhecimento, crença, arte, moral, aquilo que se julga como certo, como honesto, como que se deve fazer, a concepção de ser humano, a relação com as mulheres, a relação com as crianças. E olha só, é construído socialmente, né? É algo que um grupo de indivíduos regeu e construiu socialmente. E é muito interessante isso, né? Tudo isso que a gente vive, que a gente... essas normas, essas regras que a gente vive, que a gente faz, tudo isso, gente, é construído socialmente. Não caiu daqui do nada, né? Como uma nave espacial e assim vocês, a partir de hoje, vocês vão agir assim, desse modo, não. É construído socialmente. E segundo Taylor ali, né, como está no quadro, faz parte dessa totalidade ali do ser humano, tá certo? Essa é a visão dele. Vamos conhecer mais algumas visões. Vamos ao quadro? Muito bem, gravem aí essa visão do Taylor, tá? E a gente traz a visão do Franz Boas, que ele diz que, ele aponta que cada cultura é única, né? E aqui ele fala a gente fala do que o que o Boas fala para nós é o particularismo histórico, né? Ele tem esse olhar sobre a cultura. Ele aponta que cada cultura é única e deve ser analisada de modo aprofundado e particular. Ou seja, você não pode olhar ali o que está fora. Você vai olhar ali o particular, a história em particular daquela cultura. E para ele existem, portanto, culturas e não a cultura. E é essa diversidade cultural que explica as diferenças entre as sociedades humanas, né? Então, para ele, a gente precisa olhar ali as particularidades históricas, olhar ali a cultura no seu momento atual
e todo o envolvimento histórico que fez com que ela chegasse àquele ponto, né? E reconhecer que não são cultura, que não é só uma cultura, mas que nós temos aí uma diversidade cultural muito grande que explica essas diferenças entre nós, entre todos os indivíduos, tá? Essa é a visão do Boas, Franz Boas. Vamos conhecer outra visão, que é do Bronisław Malinowski. O Malinowski, ele tem vários trabalhos, né? Que ele ia em loco, né? Ele ia fazer estudos em loco, lá na comunidade de onde ele queria estudar. Ele tem vários estudos, né? Livros que são respeitadíssimos nesse meio das ciências sociais, da antropologia, tá? Vamos ao quadro, vamos conhecer aí a visão do Malinowski. E o Malinowski, ele concebia as culturas como sistemas funcionais e equilibrados, formados por elementos interdependentes que lhes davam características próprias, principalmente no que dizia respeito às necessidades básicas, como alimento, como proteção e reprodução. Então, quando ele fala aqui, ó, sistemas funcionais, quando vocês verem essa palavra, funcional, gente, lembre-se, é só lembrar do corpo humano. O nosso corpo humano, ele é funcional e ele é interdependente, né? Os nossos braços, um vai dependendo do outro, nosso corpo, nossos órgãos. O corpo, ele é funcional, porque cada um tem a sua função. É todo um sistema funcional, que cada um tem a sua função, mas também é interdependente, né? A gente depende de do outro órgão, né? Se um não está bem, o outro também não vai levar para o outro, porque o outro também não vai ficar bem, porque é funcional, é interdependente. Então, Malinowski, ele olhava para as culturas como sistemas funcionais, né? Equilibrados, formados por elementos interdependentes, que cada um tinha suas características próprias. Mas principalmente no quesito de necessidades básicas, né? Cada um aqui que ele fala, o alimento, a proteção, a reprodução, precisava funcionar. E precisava funcionar em equilíbrio. E precisava e cada um tinha essa função interdependente, um precisaria do outro, dentro da cultura, tá certo? Essa era a visão dele. Gente, é até cruel, né? A visão dele, assim, é um recorte da visão dele, porque Malinowski tem vários estudos, né? Muitos estudos aí, tá certo? Vamos lá. E aí, isso é bem interessante. Olha só, a gente tem algumas figuras aqui da antropologia que desenvolveram os estudos relacionando a cultura com a personalidade do indivíduo. Isso é muito interessante, galera. E a gente tem a Ruth Benedict e a Mead, né? A Margaret Mead, que tem muitos estudos, né? Então, elas fizeram estudos relacionando a cultura, relação da cultura, daquilo que você recebia de mundo cultural, com a sua personalidade, com o modo como você se posicionava no mundo, como o modo que você vê o mundo, a sua posição social diante dele, né? E a Ruth Benedict desenvolveu o conceito de padrão cultural, olha só, destacando a prevalência de homogeneidade e coerência em cada cultura, né? Existindo aí essas prevalências, ou seja, aquelas visões dominantes, né, de certos grupos sobre outros, e isso prevalece uma homogeneidade, né? E o que ela diz para nós é assim, existe um padrão, galera, um padrão cultural, um padrão que é mais aceito, né? E quando você está fora desse padrão, você vai ser visto de uma forma muito preconceituosa, inclusive, né? Então, é isso que a Ruth estudava, né? A prevalência de certas culturas dominantes. Quando a gente fala, por exemplo,
da época em que o Brasil era colônia, que os portugueses chegaram aqui. Como é que foi a nossa relação com eles? Como é que foi a prevalência da cultura em relação à outra? Foi de forma respeitosa? Quando chegaram aqui, foi respeitando as culturas indígenas? Não. Infelizmente, não. Né? Foi aí dizendo que todo mundo aqui era selvagem, né? Que não tinha civilização, que ninguém era civilizado. Por quê? Porque a gente estava fora daquele padrão que ela está dizendo ali. Né? Os indígenas estavam fora daquele padrão cultural que eles achavam que era o deles e que era o certo. A cultura é algo muito sério. Você enxergar o mundo somente pela sua lente cultural é algo extremamente sério, né? Porque quando você não aceita e não reconhece a cultura do outro, não respeita isso, a maioria, já falei para vocês e repito, a maioria dos conflitos que resultaram em muitas mortes, não só no Brasil, que o Brasil teve muito, né? Muito mesmo, mas o mundo inteiro, eles têm conflitos culturais, são conflitos culturais. Por quê? Porque a cultura é esse conjunto complexo que envolve crença no que você acredita, que envolve visão de mundo, como você percebe o outro. Ah, o outro não tem isso, então ele é inculto. Ah, o outro ele não tem, não tem a mesma religião que ele, então ele já, né, é incivilizado, é selvagem. Então, o que fizeram com os indígenas aqui? Foi justamente essa visão de criar padrões culturais lá europeus, né? Para o nosso Brasil. Então, isso é muito sério, né? Então, ela estudou isso e disse, olha só, existe sim uma visão de tentativa de homogeneizar a cultura, de dizer, só um padrão cultural é o correto. Só esse padrão homogêneo, igualzinho e que está ligado aí com alguns países que são dominantes, né, são regidos, né, por isso, por esse padrão, e vai ocasionando vários problemas sociais, as quais a gente vai carregando até hoje, tá certo? Vamos ao quadro, vamos conhecer agora o pensamento da Mead, que é a Margaret Mead. E a Margaret Mead, ela investigou o modo como os indivíduos recebiam os elementos da cultura e a maneira como isso formava a personalidade deles. Por exemplo, quando um indivíduo recebe esses elementos culturais, por exemplo, em relação a como que um homem numa sociedade deve se portar, como que a mulher deve se portar. Nessa sociedade nossa ocidental, né, de um modo predominante, a mulher ela foi criada mais para cuidar, né? Mais para cuidar. O homem já para ser cuidado. Então, as relações, os papéis sociais vai moldando a nossa personalidade e o modo como a gente se relaciona com o todo, com a sociedade como um todo. Tudo isso, galera, é cultural. Você aprendeu aí com a sua família, com as tradições da sua família, da sociedade da qual você faz parte, da comunidade da qual você faz parte. Então, a gente precisa caminhar desse modo, com esse modo consciente de que eu aprendi isso, de que isso foi passado para mim de gerações e gerações, lembrando que a cultura está em movimento o tempo inteiro. Então, como eu me comporto hoje, como que as gerações se comportam hoje, também vai moldar essa cultura e isso vai se transformar, mas é importante eu entender que o outro, ele é igual a mim como ser humano, mas ele também tem a cultura dele. Ele também, a personalidade dele também foi moldada de modo diferente da minha, mas ele não deixa de ser um ser humano como eu, né? Então, é importante a gente olhar para o outro, mas se desvincular somente de um padrão. O meu padrão é correto, o meu padrão é o certinho, a sociedade inteira tem que obedecer ao meu padrão. Não, Nanina, não. Nós somos diferentes demais, inclusive, quando a gente fala de cultura, né? A gente precisa reconhecer essas diferenças. Mas, acima de tudo, tem seres humanos aqui e que nós devemos nos respeitar, não é verdade?
Então, é entender essas diferenças, entender que existe certas predominâncias e certos padrões culturais, tentando fazer com que a gente se enquadre neles, entender que isso existe, né? É importante a gente ter essa consciência, essa visão crítica aí, de que a todo momento estão tentando colocar a gente em certas caixas, tá certo? Vamos ao quadro, vamos lá, dando continuidade. Então, olha só, como que a cultura ela influencia aí na nossa personalidade, né? Como a gente se relaciona com o mundo, os nossos papéis sociais de mulher, de homem, de criança, de tudo. Moral, legislacional, enfim, tudo, né? Ela vai moldando aí essa nossa vida social, o que a gente recebe aí de cultura, esse nosso contato aí com esse mundo que a gente recebe. A gente já chegou aqui, já estava assim, né? Vamos lá. E aí tem a visão desse antropólogo aqui, que eu tenho um carinho particular, que é o Claude Lévi-Strauss. Inclusive, ele já esteve aqui em Rondônia. Não era nem Rondônia na época, né? Ali em Vilhena, ele fez Expedição para o Norte. Eu acho que ele é polonês, mas ele viveu muito tempo na França. A maioria das pessoas falam que ele é francês. Mas ele tem estudos sobre a cultura, né? E ele, inclusive, visitou aí o Brasil quase inteiro, deu aula na USP por um tempo, né? Veio aqui para a nossa região. E ele tem um livro lindo, que eu tenho muito carinho, que é Tristes Trópicos. É um livro onde ele, inclusive, fala dos Nambiquara, que é uma etnia ali de, se eu não me engano, posso estar errada, tá, gente? Mas, se eu não me engano, é ali de Vilhena, tá? Ele tem fotos, relatos, e ele conheceu ali essa etnia, tá certo? Uma das. E ele fala assim, que a cultura deve ser considerada um conjunto de sistemas simbólicos, né? Aquelas teias que o homem, ele constrói e se amarra nelas, né? Entre as quais se inclui a linguagem, as regras matrimoniais, a arte, a ciência, a religião e as normas econômicas. Olha só como é complexo isso. E eu vou pedir licença para vocês, para que eu possa ler aqui um pouquinho das palavras do Lévi-Strauss, que ele fala sobre a cultura. Olha que interessante. Acompanha aí, galera. Ele fala assim, o homem é como um jogador que tem nas mãos, ao se instalar à mesa, cartas que ele não inventou. Pois o jogo de cartas é um dado da história e da civilização. Cada repartição das cartas resulta de uma distinção contingente entre os jogadores e se faz a sua revelia. Quando se dão as cartas, cada sociedade, assim como cada jogador, as interpreta nos termos de diversos sistemas, que podem ser comuns ou particulares, regras de um jogo ou regras de uma tática. E sabe-se bem que com as mesmas cartas, jogadores diferentes farão partidas diferentes, ainda que, limitados pelas regras, não possam fazer qualquer partida com determinadas cartas. Essas são as cartas da cultura, né? Que o homem já recebe elas na mesa. São cartas que ele não inventou, ele já recebeu. E ele vai jogar esse jogo, que é esse jogo da vida, com essas cartas, a revelia, inclusive. Mas ele vai caminhar com essas cartas que ele recebeu à mesa, né? Mas ele vai fazer o seu jogo com as suas táticas, com as suas particularidades. Assim é a cultura, a gente recebe isso, recebe essas cartas aqui na mesa e a gente vai construindo isso, né? Porque a sociedade está o tempo inteiro em movimento, galera. E é isso, né? A cultura são essas cartas que a gente recebe aí. É esse olhar, é essa lente, tá certo? Vamos ao quadro, dando continuidade. Olha só. E aí agora, né, nós vamos falar sobre... e aí eu
acabei de ler, né, a grande preocupação do Levi-Strauss foi analisar o que era comum e o que era constante em todas as sociedades. Ou seja, regras universais e elementos que são aí indispensáveis para a vida social. Por isso que ele fala dessas cartas à mesa, é por isso que ele fala que quando a gente recebe, a gente transforma isso, né? Agora a gente vai entrar nessa parte da cultura e ideologia, que é esse olhar aí que a gente tem, como que isso, né, foi produzido socialmente. O termo ideologia foi utilizado pelo pensador Destutt de Tracy, em seu livro Elementos da Ideologia, no sentido de ciência da gênese das ideias. Tracy procurou elaborar uma explicação para os fenômenos que são aí sensíveis, que interferem na formação das ideias. Olha só, isso é importante. São elementos que interferem na formação, como que as ideias se formam, ou seja, a vontade, a razão, a percepção e a memória, tá? Foi aonde apareceu primeira vez aí esse termo ideologia. Então, a ideia de cultura nasce da análise das sociedades antigas, mas o conceito de ideologia é um produto moderno, da modernidade, né? Recente, inclusive. E aí o Augusto Comte, em seu curso de filosofia positiva, retomou o sentido da ideologia utilizada lá pelo Tracy, o estudo da formação das ideias, partindo das sensações, que tem a ver com a relação com o corpo, do corpo com o meio, e acrescentou o outro, o de conjunto de ideias de determinada época. Aí vem o Karl Marx, né? E o Engels, num livro famosíssimo deles dois, muito usado hoje, que diz assim, eles se referiam à ideologia como um sistema de representações e ideias que correspondem à forma de consciência que as pessoas têm em determinada época. Uma forma de consciência que eu tenho em determinada época. E essa consciência, ela é condicionada pela existência dos indivíduos. Isso é, como a pessoa vive, define como ela pensa, né? É aquela história, né? Cada pessoa, ela está vivendo num tempo histórico, num tempo social, e isso diz muito sobre ela. Como ela vive, define como ela pensa, né? E a ideologia, ela não é uma mera ilusão e aparência, mas uma realidade objetiva e atuante manipulada pela burguesia, que procura camuflar as contradições e os conflitos próprios de uma sociedade dividida em classes e obscurecer seus fundamentos, principalmente o processo de exploração e as desigualdades sociais, né? Existe uma ideologia construída socialmente, né? Que não é uma mera ilusão, mas é uma realidade objetiva e manipulada por alguém, né? Aqui a gente está fazendo um recorte dizendo que é pela burguesia, né? Pela burguesia, pelas classes dominantes, tá certo? Todos nós participamos de certos grupos de ideias, né? São espécies de bolsões ideológicos, onde há pessoas que dizem coisas em que nós também acreditamos, pelas quais lutamos, que temos opiniões muito parecidas com as nossas. E esses são os bolsões ideológicos, porque a gente faz parte de grupos que pensam, de certos grupos que pensam e têm as mesmas ideias que nós ou não, né? E esse é a grande diversidade que a gente vive dentro dessa sociedade, né? Cada um aí faz parte desses grupos que são espécies de bolsões ideológicos. Quando damos nossas opiniões, quando participamos de algum acontecimento, de alguma manifestação, temos muito pouco de nós aí. Porque reproduzimos conceitos que já circulam nesses grupos. Né? O que ele está querendo dizer é o seguinte, que a nossa opinião,
que a nossa visão de mundo, ela já foi aí reproduzida socialmente, esse conceito, essa ideia já está circulando aí. E que nós escolhemos essas ideias, esses conceitos, né? São essas ideologias, essa visão de mundo. Não nasceu pronto, já circulou em algum momento. Influência da mídia, influência de certos grupos, influência do grupo social da qual eu faço parte. A todo momento, o indivíduo ele é bombardeado com essas visões de mundo, com essas ideias que são diversas, de vários grupos sociais, de vários interesses, né? Inclusive da classe dominante, né? Que prevalece, é um interesse que tem uma grande chance das pessoas serem dominadas por esse interesse, por essa visão de mundo, porque a classe dominante ela detém principalmente os meios de comunicação. E eu não estou falando um só, não, estou falando todos. Todos os meios de comunicação, gente, eles são influenciados por essas classes, que têm alguma visão de mundo e que, de um modo geral, é se perpetuar, é se manter no poder, né? E eu estou falando de um, não, eu estou falando de todos, todos. Olhem com olhos, com olhos assim, como que eu posso dizer, de filtro, né? Para todos esses meios, né? Que existem ao nosso redor, tá certo? Vamos ao quadro, continuando. Olha só a influência até dessa ideologia na nossa vida, né? E a ideologia no cotidiano? Em nosso cotidiano, ao nos relacionarmos com as outras pessoas, exprimimos por meio de ações, palavras e sentimento com uma série de elementos ideológicos, né? A gente acha assim que a gente é muito, que a nossa personalidade é top, que a gente é o sincerão, que a gente inventa tudo da nossa cabeça, não é não, gente? A gente é super influenciado, tá? E a gente é influenciado por tanta coisa que a gente não tem nem noção, inclusive inconscientemente. Na nossa vida, a gente, como eu já falei, a gente está sendo bombardeado por todos os lados, por esses elementos ideológicos, né? Então, às vezes, acha, é minha opinião, é isso. Não é, não. Muitas vezes, é de algum lugar que isso saiu, tá? Então, na sociedade capitalista, a lógica da mercadoria permeia todas as nossas relações, inclusive as relações pessoais. Todas as nossas relações, sejam elas econômicas, políticas, sociais ou sentimentais, né? Aquilo que o Bauman falou para nós, né? É a modernidade líquida. Esse consumismo, ele se alastrou de tal jeito, de tal modo, que ele se transpôs até para o amor, até para as relações sentimentais, né? De consumo. Se troca as questões amorosas de uma velocidade, né? O descarte, aquele descarte que a gente faz de produtos do mercado, inclusive a gente faz em relações com as pessoas, né? Olha como é que o capitalista, essa sociedade capitalista, ela influencia não só no econômico, mas na política, a questão do poder, no social e no sentimental. Então, podemos dizer que é um modo capitalista de viver, um modo capitalista de sentir e um modo capitalista de pensar. Esse capitalismo é tão feroz, ele se reinventa de uma forma, ele deu tanto certo, que isso passou para a nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso modo de sentir, o nosso modo de pensar, ele tem aí várias raízes capitalistas dessa sociedade da qual a gente faz parte. Então, não tem como, inclusive, na nossa vida cotidiana, a gente não reproduzir isso, porque a todo momento a gente está vivendo de acordo com esse sistema, né? Alguns alunos do campo, dos ribeirinhos, de comunidades quilombolas, indígenas, podem sentir os efeitos do capitalismo de uma forma mais perene, mas sentem muito também, né? Isso passou, gente, para as nossas vidas de uma forma muito forte, né? Bom, olha só, dominação e controle. Ao analisar a cultura e a ideologia, vários autores
procuram demonstrar que esses conceitos não podem ser utilizados separadamente. Então, cultura e ideologia, para certos autores, eles não podem ser usados separadamente, porque tem tudo a ver, né? Um indivíduo, um ser cultural que está ligado aí à sua visão de mundo, né? A sua visão de mundo, como você se porta diante dessa sociedade, como que você se comporta, qual é o seu papel social, o que foi atribuído para você pensar, para você agir, né? Então, vários autores procuram demonstrar que esses dois conceitos não podem ser utilizados separadamente, pois há uma profunda relação entre eles, sobretudo no que diz respeito ao processo de dominação nas sociedades capitalistas. E aí, reforçando, né, a ideia de que existe aí uma dominação, uma visão dominante nesse contexto. O pensador italiano Gramsci analisa essa questão com base no conceito de hegemonia, palavra grega que significa supremacia, preponderância, e no que ele chama de aparelho de hegemonia. O Gramsci ele tem um livro muito famoso que se chama Os Aparelhos Ideológicos do Estado, né? Que ele procura mostrar aí essa hegemonia que existe dentro dessas instituições e que vão aí se alastrando, inclusive, para nós, né? Qual é o reflexo disso na nossa vida? Dessa hegemonia, né? Para com a nossa vida, no nosso cotidiano. E uma classe, para ele, se torna hegemônica quando, além do poder coercitivo e policial, utiliza a persuasão, produz o consenso, que é desenvolvido mediante um sistema de ideias muito bem elaborado por intelectuais a serviço do poder. Para quê? Para convencer a maioria das pessoas. Então, existe uma classe que detém aí um poder, que quer ter essa hegemonia na sociedade e que acaba se utilizando do poder coercitivo e policial. Mas tem um que é mais feroz, ao meu ver, que é o de persuasão, que vai produzindo um consenso, né? Essa ideologia como visão de mundo. Eu vou produzindo a minha visão de mundo e eu vou alastrando isso para as pessoas, inclusive, que estão numa condição diferente, acreditarem que não estão. Você estar na pior e você acreditar que você está na melhor, e você ainda defende isso, né? É a falta de consciência, inclusive, de classe, né? De qual classe você pertence, a quem você está servindo socialmente. E aí o Pierre Bourdieu traz um conceito de violência simbólica para identificar formas culturais que se impõem e fazem com que aceitemos como normal, como verdade que sempre existiu e não pode ser questionada. Um conjunto de regras não escritas e nem ditas. Então, o Bourdieu ele traz o conceito de violência simbólica para identificar que culturalmente existem normas, regras que a gente aceita e acha que é normal e que a gente nem ousa questionar, né? Que são regras que não estão escritas e nem ditas. Aqueles clichês cotidianamente que a gente acaba aceitando, que a gente acaba não questionando no nosso dia a dia e que foi imposto por alguém. Alguém quis que aquilo fosse visto como certo, como correto, e impôs para nós e a gente vai aceitando como normal, sem questionar. E esse é o papel da sociologia, né? É questionar, é perceber isso. Dessa ideia nasce o que Bourdieu define como naturalização da história. É aquele cara que fala assim, é natural, sempre foi assim, sempre existiu fome, sempre foi assim, sempre me trataram assim, sempre os pobres foram tratados assim, então é natural, né? Existe uma naturalização da história, condição em que os fatos sociais, independentemente de ser bons ou ruins,
passam a ser naturais, passam por naturais e se tornam uma verdade para todas. É aquela visão de consentir, né, de naturalização. Eu vou consentindo, é natural. Não, gente, tudo é criado socialmente. Tudo é construído socialmente. E tudo tem uma ideologia, tem uma visão de mundo de alguém. Alguém tem uma visão de mundo dominante. Alguém vai perpetuando isso, né? E se a gente não perguntar o porquê, e se a gente não questionar, a gente vai continuar reproduzindo a história. E a história não é natural, ela foi criada por alguém, foi criada pelos homens. E se ela foi criada, ela pode ser mudada, não é verdade? Bourdieu declara que é pela cultura que os dominantes garantem o controle ideológico, desenvolvendo uma prática cuja finalidade é manter o distanciamento entre as classes sociais. É aquele poder, né, ele fala violência simbólica, é aquele poder que ninguém ousa questionar, né? Mas o que esse poder vai fazendo com a gente? Mantendo esse distanciamento social. Galerinha, essas são as nossas referências bibliográficas. E tranquilinho por aí, fique ligadinho que a aula continua.